Então, pessoal, tá aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aí, não tá? Sim. O Tá like. sim. Nós vamos falar agora, pessoal, do. Vamos continuar aqui o capítulo 3 do Gitman. Agora vamos falar aqui sobre o processo de planejamento financeiro. A gente viu, então, as demonstrações financeiras, né? Eu apresentei elas todas para vocês até na aula passada. E agora nós vamos falar aqui sobre planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro ele envolve a orientação, a coordenação e o controle das atividades da empresa, de modo a levá-la a atingir seus objetivos. A gente tem dois produtos básicos no planejamento financeiro, que é o planejamento de caixa e o planejamento de resultados. Tá? O planejamento de caixa envolve a elaboração do orçamento de caixa da empresa, ou seja, como é que vai ser a previsão de entradas e saídas de caixa da empresa para o futuro. E o planejamento de resultados consiste na elaboração tanto de orçamento de caixas quanto das demonstrações financeiras projetadas. Então, o que é isso, pessoal? Isso é o orçamento, tá? É a atividade de orçamento da empresa, na qual a gente elabora. Vamos imaginar, essa época do ano agora, as empresas geralmente estão fechando o orçamento, né? Não sei se onde vocês trabalham se faz o orçamento, mas provavelmente elas estejam aí fechando o orçamento para o ano que vem. Então, esse orçamento ele é montado com base numa previsão de receitas para o ano seguinte, tá? E essa previsão de receitas no ano seguinte, ela vem confrontada com uma previsão de despesas e gastos no ano seguinte, para finalizar, né, no balanço da empresa. A última etapa é fazer o balanço final e as demonstrações financeiras finais da empresa, com as demonstrações que a gente viu aqui, tá? Balanço, DRE, fluxo de caixa, ou seja, a ideia do planejamento financeiro é se projetar as demonstrações financeiras da empresa para o futuro, com base em uma previsão de receitas e gastos que a empresa vai ter. Tá, pessoal? Obviamente não dá para eu trabalhar. Isso é uma matéria, tá? Eu dou essa matéria para graduação e pós-graduação. Isso é um curso que a gente fica no mínimo 30 horas trabalhando com orçamento, tá? Não dá para a gente fazer isso aqui nesse curso, não é o foco nosso. O foco nosso aqui é apenas apresentar para vocês como é que seria a lógica de estruturação do planejamento financeiro. Tá, pessoal? Mas se alguém interessar depois, me fala que eu passo para vocês material, ou, se tiverem interesse, a gente monta a disciplina para isso, tá? Mas a gente tem, pessoal, os planejamentos financeiros de longo prazo, que são mais estratégicos. A gente está pensando em períodos maiores de tempo, né? Acima de um ano, pensando em 5, 10 anos, que é o planejamento financeiro de longo prazo da empresa. Tá? Então, aqui é um período maior, aqui de 2 a 3 anos. E aí, o que acontece? Quando o futuro é mais previsível, a empresa está inserida num setor, num negócio, onde ela consegue ter mais previsibilidade do que vai acontecer no futuro, ela consegue fazer planos financeiros com um prazo mais longo. Agora, empresas que estão em ambientes que são muito competitivos, que têm muita incerteza, elas procuram fazer isso com um período mais curto de tempo. Esses planos eles vão ter um componente estratégico, de um plano estratégico integrado de uma empresa. Então, a gente entra aqui com a parte do planejamento estratégico da empresa, o planejamento de marketing, o planejamento de vendas, para depois estar montando o planejamento financeiro. Tá? Mas a ideia é que o planejamento financeiro, ele tenha como input o plano estratégico da empresa, o plano de vendas da empresa. Tá? É importante que tenha isso, porque por meio desses planos é que a empresa consegue estimar
qual que é a previsão de receitas que ela vai ter. E a previsão de receitas, para a gente fazer o plano financeiro, é o input inicial que a gente tem. Então, ó, no plano financeiro... E é uma questão até de sobrevivência da empresa também, né, Ricardo? Como assim? Se não tiver um planejamento, né, financeiro, uma estruturação de manutenção da empresa, fica um negócio muito solto, né? Isso, nos dias de hoje, é fundamental, né, para uma organização. Isso é importante, né, para a questão de controle, de previsão de gastos, né, plano de investimentos, é fundamental que tenha isso, né? Hoje a gente observa, se você não seguir exatamente o que está no orçamento, a gente não consegue implementar praticamente nada, né? Então é tudo muito ajustado, né? Muito acompanhado, né? Exatamente isso, né? Mas então aqui, olha, pessoal, plano financeiro de longo prazo, a gente considera, né, várias atividades financeiras, incluindo gastos propostos em ativos permanentes da empresa, ou seja, os ativos permanentes lá do balanço que a gente viu são os investimentos imobilizados, né, de longo prazo, máquinas, equipamentos, terrenos, instalações, né? Então a gente faz no longo prazo essa estimativa do quais serão os investimentos que a empresa vai fazer, né, em ativos permanentes. Tudo com base na previsão de vendas que ela vai ter, na estratégia que ela vai adotar, né? As atividades de pesquisa e desenvolvimento dela, né? Essas atividades aí, o que ela vai investir em P&D, desenvolvimento de produtos e marketing, novos produtos que ela vai desenvolver, e nesses novos produtos, o que espera-se que eles tragam de receita para a empresa. A estrutura de capital da empresa. A estrutura de capital, pessoal, o que é? A relação entre capital próprio e de terceiros, tá? As fontes básicas de financiamento que ela tem, ou seja, de onde que vem, quais são as origens de financiamento que ela tem para capital próprio e para capital de terceiros. E esses planos, geralmente, eles apoiam uma série de orçamentos e planos de resultados anuais. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, deixa eu compartilhar um outro material com vocês aqui, só para vocês não ficarem muito, a gente não ficar tanto na teoria, né, ter alguma coisa mais palpável, mais prática, mais tangível aqui, para vocês verem como é que é isso aqui, tá? Ó, um orçamento, tá, em um plano financeiro, deixa eu pegar aqui, só um minutinho que eu tô procurando aqui. Só um minutinho, tá? Aqui, ó. Vê se vai aparecer um Excel para vocês aí, pessoal. Apareceu. Apareceu? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é um planejamento financeiro e orçamentário, tá, de uma empresa para o ano seguinte, tá? Isso aqui é um exercício que eu faço com os alunos, dando aula de orçamento, tá? Olha aqui, ó, eu começo aqui trabalhando, ó, com a previsão de vendas da empresa,
tá? Nos mercados que ela atua. Essa planilha aqui, ela tem o alfabeto inteiro, tá? O negócio é longo, né? É um trabalho árduo para fazer isso. Aliás, minto, ela não tem a letra Z apenas do alfabeto aqui em abas, né? Mas aqui, olha, a gente começa fazendo aqui a previsão de vendas da empresa, tá? Nos segmentos que ela atua. Eita, aumentar. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Tá dando, pessoal? O tamanho da letra? Tá dando? Que eu só vou passar rapidamente, tá? Então, ó, a gente começa com a previsão de vendas, depois com a previsão de produção, a gente começa a fazer a previsão de produção da empresa, do que ela faz, dos produtos dela, tá? Depois, a previsão de produção, a gente passa para a previsão de matéria-prima, que será gasta. Depois, a gente vai para a previsão de custo. Depois, a gente passa para a previsão de custo direto. Tá? Depois, a previsão de investimentos, tá? Em ativos imobilizados. Depois, previsão de custos indiretos de produção. Depois, os custos totais que vão ser gastos na produção. Tá vendo? É bem né, dispendioso fazer um orçamento desse. Depois, a previsão de despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras. Aí vem o fluxo de caixa, que a gente viu na aula passada, monta o fluxo de caixa da empresa. Depois vem a previsão de resultados, como é que vai ser, a projeção. Depois vem o balanço patrimonial, que a gente também viu. Aí monta o balanço patrimonial. Depois faz a demonstração de fluxo de caixa anual da empresa, tá? Que a gente também montou, né, na aula passada, tá? Tá vendo? Termina aqui, ó, fazendo a demonstração do fluxo de caixa. Vai na aba Y, pra vocês terem uma ideia, né? Então só falta a Z mesmo aqui. Tá? É isso aí que a área financeira faz quando faz o planejamento orçamentário dela no ano. E aí isso tem que ser discutido com todas as áreas da empresa, né? É um trabalho árduo, né? De quem mexe com orçamento aí sabe como é que é a mão de obra que dá esse negócio, né? Para fazer de um ano para o outro. Tá? Vocês têm orçamento, pessoal, da empresa de vocês? Vocês lidam com isso? Como é que é? Não, nosso orçamento vai na agulha quase. Oi? O nosso orçamento lá é extremamente controlado. Extremamente controlado. Passa nada aí, e nenhum projeto vai assim, só se for um negócio com urgência, tem justificativa. Do contrário, ele é rigorosamente acompanhado por várias pessoas. Tem que ser, né? É isso, né? Tem que ter esse tipo de controle, né? Porque senão perde né? Não pode perder o controle sobre. A gente começa a trabalhar com o orçamento do ano seguinte, no mês de agosto. Então, no mês de agosto, a gente discute as premissas, quais são os critérios, quais são os projetos que estão planejados para o ano seguinte. E aí tem a primeira rodada no mês de setembro, e normalmente em outubro. Esse ano se chama um finalzinho de outubro, mas normalmente meados de outubro você já fecha, já está pronto o orçamento do ano seguinte. Então a gente sabe exatamente, se comprar uma folha A4 a mais, ela está no orçamento. Ela tem que estar no orçamento. É isso aí, né? Você trabalha na Vale, não é, Elton? Na ArcelorMittal. ArcelorMittal, né? Isso. Isso aí. Por aqui também começa em agosto, segue até o final do ano, em várias versões. Depois que vira o ano, ainda tem os forecasts para ir ajustando e garantindo a entrega da execução orçamentária e com revisão semestral, né? Porque é faculdade, então, dependendo da quantidade, como é que foi a captação, você tem diversos forecasts para ajustar a despesa à receita recorrente. As janelas, né, orçamentárias, né, para fazer revisão, né? E o nosso ainda está vinculado à gestão de pessoal, né? Por exemplo, tem a gente chama de GDP, né? GDP,
que são as atividades, né, as metas pessoais. As metas pessoais, elas estão relacionadas com o orçamento de cada gerência tem a sua, cada pessoa tem a sua atividade, que vai conduzir aqui projeto, gasto, que está vinculado à gerência, que está vinculado à gerência geral, e dentro da diretoria. Então, eu não sei quantos filtros tem não, tá, Ricardo? Mas são muitos filtros. E agora, nesse período, ainda tem a questão mais crítica, né, que a gente tem com a meta de redução dos custos, e aí quase todos os projetos acima de R$10.000 vai no diretor financeiro para aprovar. Então, está extremamente rigoroso agora, no momento. Ainda mais nesse momento, né? Mas é isso. No caso aqui do nosso aqui, eu trabalho na Vale, né? Não chega aí no nível de controle de papel, não, mas assim, nos últimos anos, né? Eu já tenho 15 anos que eu estou na empresa, vem mudando muito. A parte, principalmente, que é dividida em duas partes, né? Você tem o investimento e tem a parte custeio, né? Então, você tem um primeiro fórum tratando de investimento, e aí depois a gente faz a parte de custeio, né? Isso muito em virtude do que você vai produzir. Então, conforme é o plano de produção do ano, é que vai mudando um pouco, né? Você tem os custos diretos e indiretos, né? E aí depois ainda vem as linhas de corte, né? Assim, depois que você faz lá o OBZ, né, orçamento base zero, ainda depois você tem alguns cortes ainda que é para atendimento à meta, né? Mas não tem um nível de controle muito bom, mas não está ainda no nível da Serloy, não. Né? Acho que tem uma margem muito grande ainda, né? A gente fala, né, que o melhor negócio do mundo é a empresa de mineração, e o segundo melhor negócio do mundo é a empresa mal gerida de mineração, porque a margem ela é altíssima, né? Então, acho que a gente paga o preço por isso, né? Poderia ser um pouco mais bem controlado aí, né? Austeridade, por exemplo. Entendi. André, foi um exagero meu, óbvio, né? Mas tem um rigor que é bem acompanhado mesmo, bem acompanhado. Elton, mas o meu aqui, eu tenho até controle de papel mesmo. Se o professor fizer uma página com uma prova com 11 páginas em vez de 10 páginas, acabou meu orçamento de papel mesmo. Entendi. E não só de papel, a impressora também, eu pago aqui por cópia impressa na locação. Por cópia impressa, claro. Qual escola que é, Paulo? Qual faculdade que é? Eu estou na Estácio, né, do grupo Udux. Sim, claro. E antes eu estava na Croton, então já tem um tempo que eu estou controlando até o papel. E na Croton era interessante, e era tão obsessivo, porque eles desenvolveram um sistema de carteiras, as carteiras que colocava dentro da sala de aula, que eles tinham a medida da espessura da chapa de aço que era usada na carteira para ter aquele custo, para não ter... Eles controlavam, inclusive, o fornecedor, a chapa de aço que ia fazer a carteira, porque não podia variar o preço da carteira, e tinha medida de metro quadrado, aluno por metro quadrado, para você entender qual que seria a rentabilidade daquela turma específica. Hoje você está certo, Paulo. Hoje a gente observa que as empresas estão controlando tudo. Acho que o André é da Vale aí, até a questão de espaço, né, que sempre tinha muito espaço, hoje já está com a lógica de open office, aquelas mesas mais justinha, às vezes tira a sala que gerente tinha, hoje nós não tem mais, aí só fica no restrito ao gerente geral. Então tem algumas coisas que estão sendo muito bem controladas. O Ricardo pode confirmar isso, mas o que eu observei na contabilidade nos últimos 20 anos para cá, é a questão do estoque. Praticamente, né, a redução do estoque é um negócio assim, ninguém fica com estoque, é dinheiro parado, entendeu? Então é muito bem controlado. Estoque é só estoque em trânsito. O professor Ricardo também gerenciou a UNA lá, ele sabia lá. Eu não sei se ele tinha, mas um dos meus indicadores é taxa de ocupação. Se minha taxa de ocupação cair de 85%, acabou com a minha EBITDA. Exatamente, né?
ensalamento, né? Esse é o termo que a gente usa lá, né? Usava lá. Não sei se você usa esse termo aí de ensalamento, né? Você tem que... Aqui o termo de ensalamento é quando você junta duas turmas na mesma sala. E aí, depois do ensalamento, vem o que a gente chama de timetable, que é garantir a máxima alocação da sala. Uhum. Aí você vai das grandes para as pequenas. É igual avião, né? Não pode voar vazio, né? Interessante trazer aqui também, né? Como que, por exemplo, eu trabalhei na ferrovia também, que era uma empresa do grupo, foi a FCA, hoje ela já tem outro nome, mas ela é do grupo ainda. Como a margem era muito justa, como que é mais austero, né? Você começa a controlar mais, né? Então, no mundo hoje, a gente vê essa questão da austeridade aí voltada, às vezes a gente acha que, igual o Elton trouxe, né? É a questão do open office, né? É só para melhorar o ambiente. Não, isso tem muito ganho, né? De produtividade e redução de custos também, né? Então, isso é... E hoje tem agora o home office, né? Então, já estão se criando também os hubs dentro da Vale, que a pessoa vai poder ir trabalhar em qualquer local também. Então, se criando isso também dentro das unidades, né? Vão ter hubs para as pessoas trabalharem. Então, tá mudando muito, Não, né? você lembrou bem aí, André. Tem empresas, nós estamos discutindo isso também. Não vai ter espaço para todo mundo, não, por causa do home office, entendeu? Vamos imaginar, né? Um prédio que cabia, sei lá, 800 pessoas, agora só cabe 600. Mas o que você vai fazer? Vai mandar 200 embora? Não, nós vamos fazer home office, e aí 2 dias da semana, 3 dias da semana, não sei, aí a pessoa fica em casa. Então, aí vai ter, cada uma não tem lugar certo. Você chega lá, se tiver lugar, você senta no lugar que tiver. Mas se for Tem todo mundo, rodízio. vai ter jeito, vai ter que organizar isso. Pandemia aí mudou muito, né? A maneira que a gente trabalha, né? Bom, pessoal, vamos lá? Vamos caminhar aqui? Vamos. Só o último caso curioso. Está instalando na faculdade agora um sistema de câmera e uma tela especial, que tudo que o professor escreve no quadro vai para uma tela do Teams. Então, numa mesma turma, eu vou ter um pedaço da turma assistindo de dentro da sala e um outro pedaço assistindo pelo Teams aonde quiser. Nossa Senhora! Que legal. Mas isso só agora, durante esse período das aulas presenciais suspensas, ou vai render isso depois também? Então, vai testar agora o modelo para isso ser um outro produto. Ah, sim. Genial Entendeu? isso aí. Vai ser o tal do híbrido lá. Então, você tem as tá. câmeras, o professor vai estar, né? E o que ele escreve no quadro aparece no onboard do Teams. E o que ele projeta também no projetor aparece no Teams. Então, novo Legal. produto. Vamos ver o que será pós-pandemia. Então vai ser híbrido, né? Tem dia que você vai à aula presencial, tem dia que você fica em casa. Você escolhe, né? Então, aí, à medida que a turma vai minguando, o cara dá aula só pelo Teams. Legal, boa alternativa. A coisa está mudando muito, né, gente? Bom, vamos lá, gente, vamos caminhar aqui. A gente tem os planos financeiros de curto prazo, ou operacionais, geralmente aí para um ano. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês agora, aquele Excel gigante lá, é um de curto prazo, né, de um ano. Eles determinam as providências financeiras de curto prazo e o impacto previsto dessas providências, abrangendo o período operacional de 1 a 2 anos, tá? É geralmente um ano, né? É mais comum a gente fazer isso considerando um ano, tá? Orçamento para um ano, né? E eles incluem previsão de vendas e outros dados operacionais e financeiros, como eu mostrei para vocês, tá? Os produtos básicos são os orçamentos de operação, o orçamento de caixa e as demonstrações financeiras projetadas, igual vocês viram ali agora. Tá? Então tá aqui, um processo gráfico disso, pessoal. Como é que é aqui? Olha, a gente começa fazendo a previsão de vendas, é o input inicial para esse orçamento. Depois a gente passa para os planos de produção. Os planos de produção, eles dão para a gente, junto com a previsão de vendas, uma demonstração de resultados pro forma, que vai me dar um balanço patrimonial também pro forma. Tá? A gente tem um comparativo com o balanço patrimonial do período corrente, aqui, né?
E a gente tem, com base nisso, o plano financeiro de longo prazo da empresa, que comparativamente com a demonstração pro forma e as outras demonstrações que a gente fez aqui, a gente consegue montar o orçamento de caixa da empresa, tá? E o plano de desembolso para ativos fixos da empresa, né? Quanto a empresa vai ter que desembolsar para ativos permanentes. Isso gera o orçamento de caixa futuro da empresa, tá? Para o ano seguinte, que também vai implicar no balanço patrimonial pro forma da empresa. A combinação de tudo isso, né, pessoal? Previsão de vendas, previsão de produção, o balanço e o resultado do ano corrente, a previsão do que vai ser o ano seguinte, as demonstrações de resultados planejadas e pro forma, tá? É um conjunto de coisas que a gente utiliza para estar montando esse plano financeiro, tá? Então aqui, pessoal, como a gente está falando aqui, a gente começa a fazer esse planejamento com base na previsão de vendas. É o input inicial para esse planejamento. Tá? Com base na previsão de vendas, a gente elabora o plano de produção, tá? Que conta com os prazos necessários de preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias. Ou seja, o plano de produção, eu vou aqui verificar o que eu vou demandar para essa produção. Então, a quantidade de matéria-prima que eu for utilizar, que eu vou demandar, se eu vou ter que fazer algum investimento para aquisição de máquinas, equipamentos, plantas para suportar essa produção, e assim por diante. Tá? A partir, então, dos planos de produção, são feitas as estimativas de mão de obra direta, gastos gerais de produção e as despesas operacionais. Então, para eu produzir, o que eu vou gastar de mão de obra, o que eu vou gastar diretamente na produção e quais serão as despesas operacionais que eu vou ter para essa produção. Tá? Com base nessa informação, a gente faz a demonstração projetada de resultado e o orçamento de caixa projetado. Tá? Que vai levar, em última instância, a preparação do balanço projetado da empresa. O orçamento de caixa, o que ele é? É uma previsão de caixa, ou seja, uma previsão de entradas e saídas de caixa da empresa para o ano que eu estou elaborando o orçamento. Tá? A gente faz isso para quê? Para elaborar, para estimar as necessidades de caixa no curto prazo e tendo atenção especial para os superávites de caixa e os déficits de caixa previstos. Quando a gente tem superávit, pessoal, a gente tem que aplicar esse superávit, né, sobras de caixa que eu vou aplicar para buscar algum ganho financeiro com essas sobras de caixa. E do outro lado, os déficits de caixa, a gente vai ter que buscar alternativas, fontes de recursos para cobri-los. Então, o orçamento é importante como ferramenta para determinar a distribuição de entradas e saídas em um certo período. É muito comum a gente fazer os orçamentos mensais, tá? Para um período que seja de um ano, mas que ele seja fragmentado, que ele seja quebrado em orçamentos mensais. Aqui eu já comentei com vocês, a gente começa com uma previsão de vendas. E para fazer essa previsão de vendas, a gente precisa de ter uma estimativa, uma previsão de como vai comportar a economia no ano seguinte, como é que vai comportar o setor daquela empresa no ano seguinte, e como que vai ser o comportamento da empresa propriamente dita no ano seguinte. Tá? Além de outros fatores externos e internos que possam vir a influenciar o desempenho da empresa.
Eu já comentei, né, a previsão de vendas como input inicial para a gente fazer o orçamento. Agora vamos ver aqui, pessoal, um caso geral aqui que eu acho que explica melhor aí o que a gente procura fazer com orçamento de caixa, tá? Ó, a gente tem aqui, então, uma empresa, de uma maneira genérica, tentando fazer o orçamento de caixa dela, tá? Então tem os meses aqui, janeiro, fevereiro, tá? 3 pontinhos aqui, até novembro e dezembro daquele ano. A empresa vai colocar aqui as previsões de recebimento que ela vai ter, né? Ou seja, isso aqui é o input que vem lá das previsões de venda da empresa para aquele ano, ela lança aqui. E aí vamos focar aqui no mês de janeiro agora, né? A gente tem os recebimentos, depois tem as previsões de pagamentos que a empresa vai ter. Então, recebimento menos os pagamentos vai ter o fluxo líquido de caixa dela. Ela começa com saldo inicial de caixa. Esse saldo inicial de caixa é exatamente o saldo final de caixa do mês anterior. Então, aqui nós estamos falando que o saldo inicial de janeiro, dia 2 de janeiro, é exatamente igual ao saldo final do dia 31 de dezembro. E assim por diante. Tá? Então, a gente tem o saldo final aqui de caixa, o saldo inicial de caixa, o fluxo de caixa líquido menos o saldo inicial, a gente vai ter o saldo final de caixa. O saldo final de janeiro, a gente já joga ele para cá também como o saldo inicial do mês consecutivo. Então, o saldo final do mês atual, ele vira o saldo inicial do mês consecutivo. E assim por diante, as setinhas aqui, ó. Então, o saldo inicial de novembro é igual ao saldo final de outubro. O saldo final de novembro vai ser igual ao saldo inicial de dezembro, tá? Então, a gente só vai replicando, né? Um saldo final, fazendo ele igual ao saldo inicial do mês seguinte. E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, o saldo inicial menos o saldo final. A gente vai ter um saldo também mínimo de caixa que a gente precisa de ter para aquele período aqui, ó. O que é o saldo mínimo de caixa? É o que a empresa estabelece como margem de segurança para ela sempre estar mantendo em caixa para as incertezas que podem acontecer no dia a dia. Então, ela estabelece um saldo mínimo de caixa aqui, ó. Tá? Se o saldo final de caixa menos o saldo mínimo de caixa for positivo, vai ter um saldo excedente. Esse saldo excedente, a empresa vai procurar aplicar para ter algum tipo de ganho financeiro com ele. Tá? Agora, pessoal, se o saldo final de caixa, como está aqui, olha, no mês de fevereiro, o saldo final de caixa menos o saldo mínimo de caixa der um resultado negativo, né, a empresa vai fechar o mês no vermelho e ela vai ter uma necessidade de financiamento desse saldo de caixa aqui. Ela vai ter que buscar isso de alguma forma, por meio das reservas que ela tem, por meio de aplicações, ou por meio de algum empréstimo de curto prazo que ela venha fazer. Ok? Ou um empréstimo de longo prazo que ela pode aproveitar parte para curto prazo. Tá? Ok, pessoal? Tá entendido aqui essa lógica desse orçamento de caixa? Ok? Beleza, pessoal. Ok. Tranquilo. Então, ó, o exemplo aqui dessa empresa aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, gente. Então, essa Coulson Industries aqui, né, do livro. A Coulson Industries, empresa do setor de material bélico, está elaborando orçamento de caixa para o período de outubro, novembro e dezembro. Tá? Aqui vamos pegar como exemplo só esses 3 meses, tá? A título de exemplo. As vendas da empresa em agosto foram de 100 mil e em setembro de 200 mil.
vendas de 400 mil, 300 mil e 200 mil foram previstas, respectivamente, para outubro, novembro e dezembro. Então, já tem aqui um input inicial para a gente, com a previsão de vendas para os 3 meses. Historicamente, 20% das vendas têm sido à vista, 50% tem gerado contas a receber cobradas um mês mais tarde, e os 30% restantes têm gerado contas a receber cobradas 2 meses mais tarde. Então, a empresa, ela vende, ela recebe 20% à vista, 50% com 30 dias, e o restante com mais 30 dias, tá? Ela recebe 30 à vista, 30 e 60, ok? Em dezembro, a empresa receberá um dividendo de 30 mil das ações de uma subsidiária que ela possui. Então, vamos ver aqui, olha, vamos montar aqui, pessoal. A gente já tem aqui a previsão, né, de receitas da empresa, a previsão de vendas. Como eu comentei com vocês, o orçamento ele começa com uma previsão de receitas, então a gente já tem a previsão de receitas aqui. Vamos ver como isso vai ficar aqui, ó. Então, aqui, olha, a gente vem aqui primeiro e copia as previsões de vendas aqui, ó. Então, ó, no mês de agosto aqui, ela vendeu 100, no mês de setembro, 200, e outubro tem a previsão de 400, novembro de 300 e dezembro de 200. Tá aqui feito, tá, gente? A gente sabe, então, pelo enunciado, que 20% das vendas são à vista. Então, ó, no mês de agosto, 20% do que ela vendeu, né, de 100 vezes 20%, ela vai ter uma venda, uma receita, né, que vai entrar no caixa dela, de 20 aqui, ó. Tá? No mês de setembro, 20% de 200 é 40. No mês de outubro, 20% de 400 é 80. No mês de dezembro, 20% de 300 é 60. E no mês de dezembro, 20% de 200 é 40. Então, já fizemos aqui a previsão de vendas à vista, né, de entrada de caixa relativa às vendas à vista, que essa empresa vai poder contar até dezembro. Agora, no enunciado, também fala que um mês mais tarde, né, ou seja, com 30 dias, a empresa recebe 50% do que ela vendeu. Então, aqui, olha, 50%, 0,5 de 100, vai ser 50, que ela vai receber um mês depois. Então, ela vai receber em setembro, 50 aqui, relativo às vendas que ela fez de agosto. Tá? Para setembro, ela vai receber 50% de 200, que é 100, só que ela vai receber um mês depois, que está aqui, ó. Então, lançado aqui, olha, um mês depois. Em outubro, ela recebe 50% de 400, que é 200, que ela vai receber um mês depois, que está aqui lançado como 200. Em novembro, ela vai ter uma venda de 50% de 300, que é 150, que vai entrar no caixa dela um mês depois, que é 150 aqui, ó, um mês depois. Em dezembro, entraria, obviamente, aqui, né, mais 100, que entraria um mês depois, em janeiro. Mas aqui, como a gente está fazendo a previsão só até dezembro, a gente não vai estar lançando aqui. E, finalmente, aqui, a gente sabe que a empresa recebe 2 meses depois, né, ou seja, com 60 dias, 30% das vendas dela. Então, 30% de 100, né, vai ser 30, né, que ela vai receber 2 meses depois, agosto, né, depois de agosto, setembro e outubro. Então, está lançado aqui, ó. Tá? 30% de 200 vai ser 60, que ela vai receber outubro e novembro, 2 meses depois. Então, está lançado aqui, ó. Tá? 30% de 400 é 120, que ela vai receber 2 meses depois. Está lançado aqui também, novembro, dezembro. Tá aqui, ó. Tá? O que ela vendeu em novembro e dezembro para receber em 60 dias, obviamente, não vai ser apresentado aqui, né? Vai entrar aqui em janeiro e dezembro. Então, tem esse corte aqui. Também no enunciado, falou que a empresa recebeu 30
referente a dividendos, que ela tem participação de outras empresas, então está entrando no caixa dela aqui, olha, em dezembro tem a previsão de entrar mais 30. Tá? O enunciado do exercício está pedindo para a gente fazer a previsão orçamentária de outubro, novembro e dezembro. Então, basta somar aqui, né, essas previsões de receita que ela vai ter aqui. 80 mais 100 mais 30 dá 210. 60 mais 200 mais 60 dá 320. 40 mais 150 mais 20 mais 30 dá 340. Com isso aqui, pessoal, a gente tem a previsão de entradas que a empresa vai ter no caixa dela para os meses de outubro, novembro e dezembro. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Como é que tá aí para vocês? Tranquilo, professor. Tranquilo? Indo bem, professor. Bem. Então, beleza. Bom, vamos continuar aqui, então. Agora, continuando aqui o enunciado do exercício, a empresa também coletou as seguintes informações relevantes para a elaboração de um quadro de pagamentos projetados. As compras representarão 70% das vendas, então aqui a gente vai começar a fazer previsão dos gastos da empresa. Então, olha, as compras dela representam 70% das vendas, sendo que 10% são pagos à vista, 70% são pagos no mês seguinte, ao da compra, e os 20% restantes são pagos 2 meses após a compra. Tá? A empresa também gastará o dinheiro pagando aluguel, salários, impostos, comprando ativos fixos, pagando juros, dividendos, bem como uma parte de suas dívidas. Como é que vai ficar o quadro resultante aqui dos gastos da empresa? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui a previsão aqui. Ó, as compras dela representam 70% das vendas dela. Então, a gente pegou, em agosto, por exemplo, a gente teve lá, que foi 100, as vendas dela, 70% de 100 dá 70. Tá? Em setembro, as vendas dela previstas foram de 200, então 70% de 200 dá 140. E assim por diante, tá, pessoal? Então, aqui a gente lançou qual que é o orçamento de compras da empresa. Agora, também está lá no enunciado que 10% das compras da empresa são pagas à vista. Então, ó, como é que vai ficar aqui? 10% de 70 dá 7, 10% de 140 dá 14, 10% de 280 dá 28, 10% de 210 dá 21 e 10% de 140 dá 14. Tá? Para os fornecedores dela, está lá no enunciado que ela paga 70% um mês depois, ou seja, com prazo de 30 dias. Então, 70% de 70 dá 49, que ela vai pagar um mês depois, então agosto, setembro. Está lançado aqui o 49. Para as compras de setembro, que é 140, ela paga 70% disso um mês depois. Então, está lançado aqui no mês de outubro. Para o mês de novembro, vai ser lançado o quê? 70% de 280, que dá 196. Está lançado aqui, ó. O mês de novembro, ela compra, né? Ela vai pagar um mês mais tarde, então 70% de 210, que está aqui lançado 147. Então, também fizemos a previsão de pagamentos a fornecedores dela no mês seguinte. E 2 meses depois, pessoal, é 20% das compras dela. Então, 20% de 70 vai dar 14, que ela paga 2 meses depois. Então, setembro, outubro. Está aqui 14 lançado. 20%, né, de 140 das compras de setembro vai dar 28, que ela vai pagar 2 meses depois. Outubro e novembro. Então, está aqui, ó, 28. E, finalmente, 20% de 280 vai dar 56, que ela vai pagar 2 meses depois, novembro e dezembro. Então, está lançado aqui, ó, 56. Tá?
ela paga os aluguéis aqui em valores fixos de 5 em cada mês. A gente simplesmente lança aqui, ó. Tá? Os salários e vencimentos dela tá feito aqui, olha, a previsão dela. Os impostos, tem aqui, olha, uma previsão dela pagar 25 de imposto em dezembro. O professor, Oi. lá falava que tinha aluguéis, vencimentos e impostos, mas não falava o valor, né? Aqui é um exemplo, né? Ele não colocou no Tá. enunciado, mas o autor já colocou aqui na planilha quanto que seria, tá? Tá bom. Ok? Os gastos aqui com ativo permanente, tem aqui, olha, ela vai fazer um investimento em ativo permanente aqui de 130 no mês de novembro. E em dezembro ela vai pagar juros de 10. E em outubro ela está prevendo pagar um dividendo de 20. Então, pessoal, para a gente fazer aqui, o enunciado pede para a gente fazer uma previsão orçamentária dos últimos 3 meses do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. Então, aqui a gente vai focar apenas aqui, né? Outubro, novembro, dezembro. Então, somando todas essas contas aqui, ó, em outubro ela vai ter um desembolso de 213, em novembro de 418 e em dezembro de 305. Tá? Então tá aí, ó, tá lançado aí outubro, novembro, dezembro. Beleza, pessoal? Entendido? Dúvidas? Conseguiram acompanhar? Beleza. Tudo bem? Vou avançar, tá? Vamos lá. Mais coisas aqui do enunciado. O orçamento de caixa da empresa pode ser obtido combinando-se o quadro de recebimentos, que a gente fez, com o quadro de pagamentos, que a gente acabou de fazer. No final de setembro, o saldo de caixa da empresa era de 50 mil. O saldo das instituições financeiras a pagar era de 0. O saldo de aplicações financeiras no curto prazo também era igual a 0. A empresa também deseja manter um saldo mínimo de caixa de 25 mil. Em consequência, terá um saldo superior ao mínimo em outubro e um saldo insuficiente em novembro e dezembro. Disso resulta o orçamento de caixa a seguir. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Então, ó, a gente está focando aqui para fazer o orçamento de caixa de outubro, novembro, dezembro, né, do exemplo. Então, aqui, olha, o total de recebimentos, a gente só puxou lá, tá? Daquele slide, tá aqui, ó, 210, 320, 430. Aqui, ó. Então, tá aqui, ó, da previsão, ó, orçamentária que a gente fez aqui de entradas de caixa. 210, 320 e 430. Tá? Então, a gente só puxou aqui, ó. Como é que ficaria isso? Tá aqui, ó, 210, 320, 400 e 340, desculpa, tá? 340. Beleza? Menos os totais, o total dos pagamentos, que também a gente pegou da planilha anterior. Tá? 213, 418 e 305. Tá aqui, ó. Ó, 213, 418 e 305, que a gente acabou de elaborar. Então tá aqui, ó. 213, 418 e 305. Aí vamos ver, pessoal, o total de recebimentos menos o total de pagamentos vai ser o fluxo líquido de caixa. Então, 310 menos 213 está me dando um fluxo líquido de caixa de menos 3. Então, aqui, ó, aqui deu um saldo negativo de caixa. No enunciado, está falando aqui que a empresa chega em outubro com um saldo inicial de caixa de 50. Tá aqui, ó, no enunciado, ó. Tá? Ela tinha em setembro um saldo final de caixa de 50. Então, saldo final de caixa de setembro, ele é lançado como saldo inicial de caixa de outubro. Tá aqui, ó. Então, ela tinha 50 em caixa. Entenderam isso, pessoal? Saldo do mês de setembro, final do mês de setembro, é igual ao saldo inicial de outubro, né? Tá? Então tá aqui, olha. O fluxo líquido de caixa, que é menos 3, mais o saldo inicial de caixa, que é mais 50, vai me dar um saldo final de caixa de outubro de 47.
Então, a empresa teve um saldo final de caixa positivo aqui. O saldo final de caixa, ele é repetido aqui, olha, com o saldo inicial de caixa do mês seguinte. Então, eu já aproveito e já copio aqui, ó. O 47, que é o saldo final de caixa de outubro, eu já copio ele aqui, lanço aqui em novembro, como o saldo inicial de caixa de novembro aqui de 47. Tá? Está no enunciado que a empresa pretende manter um saldo mínimo de caixa de 25, tá? De reserva para gastos imprevistos. Tá aqui, ó. Ela quer manter um saldo mínimo de caixa de 25. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. 25, 25 e 25. O saldo, o financiamento exigido das instituições aqui a pagar, né, que ela vai precisar, nesse caso aqui não vai haver, né? Ela não vai precisar de pegar dinheiro para manter o caixa dela. Porque aqui, olha, o que é? Está sobrando, né? 47 menos o saldo mínimo de caixa, 47 menos 25, que é o saldo mínimo de caixa, vai estar sobrando para ela, vai estar tendo um excedente de caixa aqui de 22. 47 menos 25. Então, sobrou dinheiro no caixa. Mesmo ela mantendo um saldo mínimo de 25, ainda está sobrando para ela aqui, olha, 22. Esses 22, ela não precisa deixar parado na conta dela, ela pode aplicar em algum título de curto prazo, né? Pode colocar num CDI, numa renda fixa, tá? Num tesouro Selic, por exemplo, né? Ela pode aplicar isso aqui para ter algum tipo de ganho com esse excedente de caixa que foi gerado para ela. Beleza? Então, o mês de outubro aqui, ela fechou no azul. Agora, vamos ver, pessoal, como é que ficou o mês de novembro. Tá? A gente, então, fez a previsão de receitas, de recebimentos, menos pagamentos, 320 menos 18, deu menos 98. Então, mês de novembro, ela está com um fluxo líquido de caixa negativo aqui, ó, de menos 98. Só que ela teve aqui um saldo inicial de caixa de 47, que ela puxou do saldo final de caixa aqui de outubro. Tá? Então, menos 98 mais 47 está dando um saldo final de caixa dela negativo aqui, ó, de menos 51. Só que ela quer manter um saldo mínimo de caixa de 25, né? Então, menos 51 mais 25, menos 25, né? Ela precisa de manter esse saldo mínimo de 25 aqui, né? Então, o que? Ela vai precisar de um financiamento de 76 para manter esse saldo mínimo de 25 aqui. Então, menos 51 menos 25, ela vai precisar do empréstimo com instituições financeiras a pagar de 76. Ok? O saldo final de caixa de novembro, de menos 51, a gente copia ele aqui como sendo o saldo inicial de caixa em dezembro. Então, menos 51 pula para cá, tá? Para dezembro, como saldo inicial de caixa. E em dezembro, como é que vai ficar? 340 menos 305, a empresa vai ter um fluxo líquido de caixa de 35. Só que ela está com saldo inicial de caixa aqui já negativo em menos 51. Então, 35 menos 51, ela vai ficar com saldo final de caixa de menos 16. Como ela precisa manter um saldo mínimo de caixa de 25, menos 16 menos 25, ela vai precisar de um financiamento de 41. Tá? Então, ela vai precisar de pegar mais 41 emprestado no curto prazo para manter o caixa dela com o mínimo de 25 nesse período. Tudo bem, pessoal? Com isso, está feito aí um exemplo simples aqui, mas para ilustrar para vocês, o planejamento de caixa, o orçamento de caixa dela para esses 3 meses aí futuros da empresa. Ok? Tá entendido, pessoal? Como é que tá aí para vocês? Tranquilo. Conseguiram acompanhar? Sim, entendido, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos avançar aqui.
Então, a gente avaliando esse orçamento de caixa. Os orçamentos de caixa indicam se está prevista uma insuficiência ou um excesso de caixa nos meses dessa previsão. Tá? É o que a gente viu aqui. Ó. A principal questão para a gente aqui é ver, olha, se vai ter excedente de caixa ou se vai ter falta de caixa aqui. Ó. Isso é o mais importante quando a gente faz essa previsão orçamentária, tá? De caixa. Tá? Isso aqui é basicamente a cópia do que estava ali, eu não preciso de eu estar passando para vocês aqui, tá? Se eu abrir, você dá um Excel com o que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Não vou abrir aqui só para não ficar perdendo tempo. O saldo excedente de caixa em outubro, né? A gente viu aqui, de 22 deve ser aplicado, né? Tá aqui, ó, o saldo excedente de 22 é aplicado, enquanto os saldos negativos aqui de caixa de novembro e dezembro, respectivamente, de 76 e 41, devem ser financiados. A empresa tem que buscar financiamento para isso. Tá? Ok? Então, os déficits de novembro e dezembro precisam de ser financiados. Tá? Beleza, pessoal? Agora, a incerteza, né? Isso aqui é tudo muito bonito na teoria, né? Mas na prática tem a tal da incerteza, né? Eu garanti que o orçamento de caixa vai estar perfeitamente previsível, certinho, é meio Papai Noel aqui, né? Meio bola de cristal, né? Basta a gente pegar o exemplo desse ano, né? Dezembro, as empresas fizeram os orçamentos de caixa desse ano e eu aposto que a grande maioria, se não todas as empresas, né, praticamente todas, né, só para eu colocar com uma margem, né, de ressalva na minha aposta aqui, né, mas o orçamento de caixa desse ano deve ter furado todos, praticamente, né, por causa da Covid. E ninguém, né, em dezembro, estava com esse tipo de previsão nos orçamentos de caixa, né. Não, de planejamento, isso não estava, não. Furou tudo que eles tinham previstos, né. Tem empresas que o orçamento de caixa aí previsto gerou um rombo enorme, né, tá, as empresas têm que cortar custo, adequar, né, mudar a previsão de receitas e despesas, foi um Deus nos acuda, né? E algumas delas também, né, teve um resultado positivo, né? Teve um aumento de caixa aí, né? Com base no que era previsto, né? O consumo de internet, por exemplo, aumentou muito, né? Nesse período, né? De coisas que a gente demanda, está todo mundo confinado em casa aí, consumo de coisas em residência, né? Artigos que a gente utiliza em residência aumentou muito, né? O e-commerce aumentou muito, né? Nesse período, né? Tá? Então, tem certeza que não tem como a gente fugir com ela, mas a gente precisa de lidar com ela. Então, uma maneira da gente lidar com isso, com a incerteza, é elaborar cenários para esse orçamento de caixa. Né? Por exemplo, a gente elaborar um cenário pessimista, um mais provável ou realista e um cenário mais otimista. Tá? E a gente consegue aí ter um pouco mais de sensibilidade com o que vai acontecer, né? No caso desse ano aqui, nem o cenário pessimista, né, ele bateu, né, ou o cenário otimista, né? Os orçamentos desse ano ficaram todos furados, né? E aí a empresa tem que ficar fazendo essas janelas de revisão orçamentária exatamente para lidar com toda essa imprevisibilidade que aconteceu no ano. Então, com base nessa faixa de fluxos de caixa, o administrador financeiro pode determinar o volume de financiamento necessário para cobrir a situação mais desfavorável, né? Ele pode já estar tentando antecipar isso ao longo do ano. Este método dá uma ideia, né, do risco associado às alternativas, e é o que eu falei aqui agora, é uma análise de sensibilidade da empresa. Tá? Que vão ver aqui como é que ficaria. Ó.
se eu fizesse, né, a gente calculou aqui, pessoal, o cenário mais provável, tá? Porque eu fiz com vocês nos slides anteriores da empresa. Aqui, outubro, olha, pra vocês verem aqui, a previsão de recebimento seria de 210, em novembro seria de 320, tá aqui, ó. E o mais provável em dezembro seria de 340. Agora, aqui, olha, tá? Tá incluído aqui, olha, essas colunas, né, do cenário também mais pessimista e do cenário otimista. Então, ao invés da empresa ter um recebimento de 210, no cenário pessimista ela teria um recebimento de 160. Enquanto, num cenário otimista, ao invés de 210, ela receberia 285. E assim por diante, tá? No pessimista, para novembro, ela receberia 210 ao invés de 320, e no otimista ela receberia 410. E para dezembro, no pessimista ela receberia 275, no mais provável que a gente calculou 340, e já no otimista 422. Tá? Com base nisso, a gente lança, então, tá? Os gastos também, e a previsão, né, de saldo mínimo de caixa e de necessidade de financiamento ou excedente de caixa para todos esses cenários aqui, para todos esses meses, tá? O cenário pessimista, mais provável, que a gente calculou, e para o cenário otimista. É uma maneira do administrador financeiro ele conseguir ter um pouco mais de sensibilidade para previsão, né, de caixa, de financiamento de caixa ou excedente de caixa que ele vai ter que lidar no ano seguinte, no período seguinte que ele está fazendo essa previsão orçamentária. Beleza, gente? Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Ó. A partir daí, a gente pode fazer as demonstrações financeiras projetadas. As demonstrações financeiras projetadas são as demonstrações previstas de resultado da empresa. E os balanços previstos com base no que a gente projetou para o orçamento de caixa. Tá? Os dados para preparar essas demonstrações financeiras projetadas são as demonstrações financeiras do ano anterior, a previsão de vendas para o ano seguinte, que a gente fez aqui, né? Eu fiz para 3 meses aqui como exemplo para vocês. As premissas básicas a respeito de alguns fatores, por exemplo, as premissas de vendas que a empresa vai ter com base na expectativa de crescimento da economia, tá? Como exemplo, né? As premissas que a empresa adota. E nesse caso aqui, ó, pessoal, como é que seria aqui, olha, para uma empresa aqui, olha, como é que seria? Vamos tentar fazer aqui, olha, as demonstrações projetadas dessa empresa aqui, desse outro exemplo aqui, ó. Então, a empresa aqui, ela tem uma receita projetada aqui, olha, para 2 produtos, tá? Estou pegando um outro exemplo aqui para vocês verem. Então, a empresa Vectra aqui, ó, tá? Ela está projetando para o ano seguinte que o produto X, né, ela tem 2 produtos, um produto X e um produto Y, ela espera vender 1.000 unidades do produto X a R$20 a unidade e 2.000 unidades do produto Y, tá, a R$40 a unidade. Então, aqui, olha, a previsão de receitas dela para o ano seguinte vai ser como? 20.000, né, que é 1.000 vezes 2.000, vezes 20, desculpa, a unidade, então vai ser 20.000. Depois, para o modelo Y, 2.000 unidades vezes 40 unidades, vai ser 80.000. Isso vai gerar 20.000 mais 80.000, uma receita total prevista no ano de 100.000. Ela tem a expectativa para essa receita de 100.000, ela vai ter uma expectativa de gastar 28.500 com mão de obra, 8.000 com matéria-prima A, 5.500 com matéria-prima do produto, matéria-prima B, e os gastos gerais dela, a previsão é de gastar 38.000. Consequentemente, o total dos custos vendidos vai ser quanto? 28.500 mais 8.000 mais 5.500 mais 38.000, que vai gerar 80.000.
Logo, o lucro bruto dela previsto vai ser 100 mil menos 80 mil, vai ser de 20 mil. As despesas operacionais dela previstas vão ser de 100 mil, dando um resultado operacional de 20 mil menos 10 mil, que vai ser de 10 mil aqui, né? 20 mil menos 10 mil vai ser 10 mil. Menos as despesas financeiras dela, que é a previsão aqui de 1.000, 10 mil menos 1.000 vai dar um lucro líquido antes do imposto de renda de 9 mil. Essa empresa que paga o imposto de 15% sobre o lucro líquido, então 9 mil vezes 15% vai dar 1.350. Pegando o lucro líquido antes do imposto de renda menos o imposto de renda, ela vai ter um lucro líquido depois do imposto de renda de 9 mil menos 1.350, 7.650. Essa empresa espera pagar dividendos para os acionistas ordinários aqui de 4 mil. Então, 7.650 menos 4 mil, ela vai ter um lucro possivelmente, né, é possível que para retenção, para lucros retidos, de 3.650. Tá? Então, aqui está a DRE projetada dessa empresa para o ano seguinte. Tá? Ok, gente? Entendido? Posso caminhar? Pode caminhar. Então, vamos lá. E aí, o balanço dessa empresa, como é que é feito? É feito com base nas premissas que foram projetadas para a empresa. Ó, essa empresa aqui, ela pretende ter um caixa de 6 mil, ela pretende manter aplicações em curto prazo de 4 mil, o contas a receber de 13 mil, os estoques de 16 mil. Você vai montando o balanço patrimonial dela com base nas premissas e na projeção de caixa que a empresa fez. Tá? E aí você fecha o balanço patrimonial dela aqui, ó. Tá? Só um minutinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só ver uma coisa aqui. Tá certinho aqui. Tá? Então, com base nas premissas, a gente vem e fecha o balanço da empresa aqui. Tá? Então, aqui, ó. Essa empresa aqui, ela pretende, no ano seguinte, tá? Vender do modelo X 1.500 unidades, do modelo Y ela pretende vender 1.950. As vendas em valor monetário, né? O modelo X, ela pretende no ano seguinte aqui, né, vender por R$25 a unidade, e no modelo Y ela pretende vender a 50 unidades. Então aqui, olha, para um ano aqui, olha, ela tinha a estimativa de vender, aqui, ó, na DRE, né? A 1.000 a unidade, 1.000 unidades, a R$20 a unidade. Tá? Isso foi em dezembro de 2003. Tá? O que ela encontrou em dezembro de 2003. E do modelo Y, ela venderia 2.000 unidades a 40 unidades. Tá? Já para o ano seguinte, como é que seria aqui? A empresa pretende vender do mesmo modelo X, 1.500 unidades, do modelo Y, 1.950, sendo que para o modelo X, ela vai vender a um preço maior, tá? A 25 unidades. Era 20, ela vai vender, vai aumentar para 25 a unidade. E para o modelo Y, que ela vendia a 40 unidades, ela pretende aumentar o preço vendendo a 50 unidades. Então, aqui, a previsão dela, a projeção para o ano seguinte, vai ser quanto? 1.500 vezes 25,
dá 37.500, e 1.950 vezes 50 dá 97.500. Então, a previsão de vendas dessa empresa para o ano seguinte é 135 mil. Tá? Vamos ver agora aqui, ó, feita a previsão de vendas. Vamos fazer aqui agora a demonstração projetada de resultados dessa empresa. Uma maneira simples da empresa fazer isso, pessoal, é por porcentagem das vendas. Ela fazer uma estimativa, como é que seria a demonstração projetada de resultados, para pegar cada linha das demonstrações e considerando que isso vai ser uma porcentagem das vendas. Tá? Este método começa com a previsão das vendas e depois expressa o custo dos produtos vendidos, as despesas operacionais e outros itens como porcentagem das vendas projetadas. Tá? Então, para o exemplo dessa empresa Vectra aqui, ó, a gente poderia fazer isso, né, pegando a demonstração do resultado de 2003 e estabelecendo como uma porcentagem dessas vendas para o próximo ano. Tá? Então, vamos ver como é que seria isso aqui. Ó, eu vou abrir deixa eu abrir esse Excel aqui. Me fala, pessoal, se vai aparecer o Excel para vocês, tá? Eu só fico na expectativa de abrir o Excel. Abriu aí para vocês? Apareceu. Apareceu? Sim. Então tá ótimo. Aqui, ó, pessoal. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui, olha, para essa empresa aqui, ó. Estão vendo aí, né? Então, ó, 31 de dezembro do ano anterior, tá aqui, ó, as receitas de vendas dela, que a gente viu, ó, 100 mil, tá DRE aqui, ó, lançado aqui, ó, tá? Os custos dos produtos vendidos, a mão de obra, papapá, tudo isso aqui a gente viu, tá? Ok? Tá DRE aqui, ó, ela lançada aqui, ó. O balanço patrimonial dessa empresa também tá aqui, ó, pro ano de 2003. A gente viu lá. Agora, a projeção para o 2004, para o ano seguinte, estaria aqui, ó, que a gente acabou de ver. Tá? A previsão de vendas do modelo X, do modelo Y, tá? O preço de vendas, e aqui a previsão de vendas, quanto seria? Essa empresa está prevendo para o ano seguinte aqui vender 135 mil. Tá? E aí, a gente fazendo a previsão, tá, de resultados da empresa com base no percentual das vendas projetadas, como é que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó, tá? Aqui em 2003, ó, e vejo quanto que cada conta dessa aqui representa em termos percentuais da receita de vendas. Então, tá a receita de vendas dela aqui, né, de 2003, ó, eu só copiei, ó, daqui para lá, ó, tá vendo? Receita de vendas foi de 100 mil. Então, tá aqui, ó, 100 mil, tá? 100 mil, obviamente, é 100% das vendas aqui, ó. O custo dos produtos vendidos, que foi de 80 mil, tá aqui, ó, né? 80 mil, ó, tá? 80 mil representa o quê? 80 mil dividido por 100 representa 80%, né? Então, o custo dos produtos vendidos é 80% da receita de vendas dessa empresa aqui, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Ó, já o lucro bruto dessa empresa, aqui, olha, o que é? É 20 mil, né? 20 mil, obviamente, é 20% dos 100 mil aqui, né? Então, representa 20%, né, em termos percentuais, da receita de vendas. E assim por diante, tá? As despesas operacionais são 10 mil, representam, né, 10% da receita de vendas. O resultado operacional, que vai ser 10 mil, também vai ser 10% dos 100 mil, que é a receita de vendas. As despesas financeiras, que são de 1.000 aqui, né, vão representar 1% da receita de vendas. O lucro líquido, que é de 9 mil, vai representar 9%. O imposto de renda, também, né, 1.350 vai dar 1%, vai dar um pouquinho mais de 1%, né, aqui está, se eu pegar em mais casas decimais, tá vendo, vai dar 1,4%. O lucro líquido depois do imposto de renda vai dar 8%.
Os dividendos vai dar 4%, e os lucros retidos também vai dar 4%, né? Um pouquinho menos aqui, se eu fosse abrir aqui, né? Tá vendo? 3,7, né? Que tá arredondando, né? Menos casas decimais, tá? Beleza, pessoal? Tá entendido isso aqui, ó, que foi feito? Então, eu peguei aqui, olha, eu peguei cada uma das linhas, tá? Da DRE e montei em termos de percentuais de venda. Colocando aqui o que cada linha da DRE está representando aqui sobre o percentual, em termos percentuais, da receita de vendas da empresa. Beleza? Tranquilo? Tá entendido, pessoal, o que foi feito aqui? Sim. Beleza. A partir com esses percentuais aqui, ó, a gente projeta como é que vai ser a DRE do ano seguinte, do próximo ano aqui, que é 2004, né? A gente tem aqui, olha, a receita, previsão de receita da empresa, né, vai ser 135. Então, se eu quero fazer, por exemplo, aqui o custo dos produtos vendidos, então eu sei que vai ser 80% de 135, eu vou achar qual que vai ser o custo dos produtos vendidos para o ano seguinte. E assim por diante, tá, pessoal? A gente sempre vai lançar aqui, para cada uma das contas da DRE, aproveitando esse percentual aqui, tá? Sobre a receita de vendas da empresa. Tá entendido isso, gente? Com isso, eu vou voltar aqui. Eu não sei se perdeu o compartilhamento. Perdeu para vocês, pessoal? Não, tá ok. Eu estou voltando para o PowerPoint aqui, tá? Vê se vai aparecer o PowerPoint para vocês. Já sim. Tá no PowerPoint, né? Tá. Sim. Então, a próxima etapa aqui é a gente fazer a demonstração projetada de resultado com base nos percentuais que a gente tem para cada uma das contas que a gente fez aqui agora, tá? Nos percentuais da receita de vendas da empresa projetada, tá? Então, o quê? Usando essas porcentagens e as previsões de vendas elaboradas para 2004, a gente pode projetar a DRE, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Então, 135 mil, tá? 80% que a gente viu, né, que os custos dos produtos vendidos é 80% da receita de vendas, então 80% de 135 dá 108. 135 menos 108 dá 27 mil. As despesas operacionais, a gente viu, né, que é 10% da receita de vendas. Então, 10% de 135 mil dá 13.500. Então, 27 menos 13.500 vai dar um resultado operacional de 13.500 também. Tá? As despesas financeiras, a gente projetou ela como sendo 1% das receitas de vendas. Então, 1% de 135 mil dá 13.500. Fazendo 13.500, desculpa, né? Desculpa, 1.350. Fazendo 13.500 menos 1.350, a gente vai ter o lucro líquido antes do imposto de renda de 12.150. Tá? A gente sabe que o imposto de renda dessa empresa aqui é de 15% sobre o lucro líquido antes do imposto de renda, então 15% de 12.150 vai dar 1.283. Logo, o lucro líquido do imposto de renda vai ser 12.150 menos 1.823, que será de 10.327. Tá? 10.327 menos o dividendo das ações ordinárias, que é de 4 mil, aqui a gente vai ter essa empresa pagando, ela tendo um lucro retidos aqui, possível, né, de 6.327. Tá? Então, com isso, a gente fez a DRE projetada dessa empresa, com base no método da porcentagem das vendas aqui. Beleza, gente? Tudo bem? Tá? Bom, agora, esse método ele é um pouco ingênuo, né? Ele tem algumas simplificações, né? A gente sabe
que pode ser, na prática, que algumas despesas da empresa não crescerão exatamente no mesmo volume de vendas. Outras já vão crescer até mais. Por exemplo, despesas com aluguel, geralmente são despesas fixas, né? Eles não vai crescer com base no crescimento, né? Se a empresa aumentar as vendas dela, as despesas com aluguéis provavelmente ficarão fixas. Tá? Então tem essas simplificações desse modelo, né? Então tem uma certa ingenuidade nesse método, né? Uma certa super simplificação desse método. A melhor maneira de gerar uma demonstração projetada, mais realista, seria em segmentar as despesas da empresa, né? Pensando em componentes fixos e em componentes variáveis. Por exemplo, despesas aluguéis eu deixaria com componentes fixos, eu replicaria o valor dessas despesas com aluguéis, eu copiaria, né, de um ano para o outro o mesmo valor. Agora, outras despesas seriam variáveis. Por exemplo, custo das matérias-primas, né? Elas são variáveis com relação ao volume de vendas que eu tenho. Então, essas eu manteria, né, elas variando com um percentual de vendas. Tá? Uma maneira mais realista, mais acurada seria fazer isso. Ok, gente? Mas a próxima etapa aqui seria montar o balanço projetado. Tá? E balanço, como vocês sabem bem, tem que fechar, né, pessoal? O lado esquerdo do balanço tem que ficar igual ao lado direito do balanço, senão o balanço está feito errado. E uma maneira para a gente fazer isso, tá, é utilizar um julgamento subjetivo mesmo aqui, com base na experiência de quem está elaborando esse balanço. E, por sua vez, ele vai captar, para poder fechar o balanço, a experiência da área comercial, a experiência da área de operações da empresa, ok? É importante que ele tenha essa sensibilidade para fazer algumas premissas para fechar o balanço. Tá? Então a gente vai ver isso aqui como é que é, né? Esse método simples aqui, os valores de algumas contas do balanço serão estimadas. E o financiamento externo necessário da empresa vai ser utilizado como conta de fechamento. É o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Então aqui, olha, a empresa ela tem algumas premissas que ela quer trabalhar para o ano. Então aqui, olha, uma premissa dela é que ela vai manter um saldo mínimo de caixa de 6 mil. Ela quer sempre manter o saldo de caixa de 6 mil para despesas e para gastos imprevistos. Então isso vai ser lançado no balanço. Outra premissa dela, que ela quer manter, é que as aplicações em títulos de curto prazo fiquem constantes no valor de 4 mil. Ela quer também que as contas, ela imagina com premissa que as contas a receber dela serão de aproximadamente 16.875, representando 45 dias de vendas em média. Tá? Então, 45 dividido por 365 vezes 135 mil, que é a previsão de vendas dela, ela vai ter um contas a receber em 16.875. Tá? Como é que ela sabe isso? Porque o gestor financeiro da empresa sabe que ela dá um prazo médio para receber dos clientes dela de 45 dias. Tá? Então ela trabalha com esse prazo médio aqui. O estoque final dessa empresa aqui do exemplo deve ser do nível de 16 mil. Tá? 25% dos 4 mil correspondentes à matéria-prima e 75%, que é de 12 mil, correspondendo a produtos acabados. Estão vendo aqui, pessoal? Então ela vai criando uma série de premissas aqui com base na experiência do gestor dela mesmo. Tá? Será comprada uma nova máquina no valor de 20 mil. A depreciação prevista para o ano seguinte é de 8 mil. A adição de 20 mil aos ativos permanentes líquidos existentes da empresa vai ser de 51 mil. E vai ser subtraído a títulos de depreciação 8 mil, fazendo com que os ativos permanentes da empresa atinjam um valor de 63 mil.
Tá? Então, como é que vai ser isso, pessoal? Tem mais coisa aqui, desculpa. As compras serão de 40.400, representando 30% das vendas anuais, né? 30% de 135 mil. A empresa, ela tem cerca de 72 dias para pagar seus fornecedores. Em consequência, as contas a pagar fornecedores vão ser de 8.100, né? 72 dividido por 360 vezes 4.500. Os impostos da empresa, ela estima que devem ser 455 mil, tá? Representando 1/4 do imposto devido no ano anterior. O saldo das instituições financeiras a pagar vão ser de 8.300. Tá? Não haverá variação de outros passivos circulantes, exigível de longo prazo e capital social. E, finalmente, os lucros retidos crescerão de acordo com a demonstração projetada de resultados. Com base nisso, pessoal, a empresa vem projetando aqui, olha, vem lançando as contas do balanço dela. Então, olha aqui, ó, o caixa dela, ela quer manter, a gente viu a primeira coisa aqui, ó, ela quer manter um saldo mínimo de caixa de 6 mil. Ela vem aqui, ó, né, saldo mínimo de caixa, ela vem e lança aqui, ó. Obviamente, o balanço vai ter que fechar com caixa de 6 mil. Tá? Ou seja, com todas as prerrogativas que ela estabelece para o negócio dela, ela vem preenchendo aqui, ó. Título de curto prazo, ela quer manter 4 mil sempre. O contas a receber dela, que é 16.875, veio daqui, né? Ó, contas a receber dela, que é 16.875, né? Que ó, a previsão de contas a receber está aqui, ó. Tá vendo? 16.875. A empresa vem trabalhando com essas premissas aqui, ó. Tá? Vem preenchendo tudo isso aqui, ó. Todas essas contas do balanço. Tá? Então, o que está aqui, pessoal, basicamente transcrição daquele enunciado que eu li agora para vocês para cá. Ó. Você só vai preenchendo essas contas do balanço aqui, com base nessas prerrogativas mesmo que o gestor financeiro da empresa tem. Isso vai gerar um total de 105.875 de ativos para essa empresa. Tá? E ela continua também preenchendo, né? Fornecedores, imposto a pagar, vem preenchendo tudo isso aqui, ó. E aí, pessoal, o que é? Olha, ela sabe, obviamente, que passivos mais PL tem que dar um valor igual aqui de 105.875, né? Para ficar igual o total de ativos aqui, né? Também de 105.875. A empresa tem todas essas contas aqui, ó, que ela estimou. Ela vai fechar o balanço com base no financiamento externo necessário. Tá? Nesse caso aqui, então, o que ela fez? Olha, né, que ela pegando aqui o total do PL, desculpa, vamos começar aqui, olha, passivo circulante, tá? 20.255, mais o exigível de longo prazo, que é 18 mil, tá? Mais o PL dela, 30 mil, mais os lucros retidos, que é 29.327, tá? Isso aqui está dando o quê? Um total de 97.587. Se ela pegar os 105 mil aqui, 875, e subtrair desses 97.582, isso vai mostrar que ela vai ter uma necessidade de financiamento externo de 8.293. Então, ela vai fechar o balanço sabendo que, do jeito que está isso aqui, essas premissas, ela vai precisar de dinheiro emprestado, tá? Para fechar o balanço da empresa. Tá? E aí a empresa vai fazer, né, um vai e volta, uma negociação com, né, o gestor da empresa, os acionistas da empresa. Né, obviamente o acionista vai ver isso aqui e não vai gostar, né? Pô, peraí, vai precisar de financiamento externo para essa empresa aqui, né? A empresa vai pegar dinheiro emprestado, ou então ela está nesse caso aqui,
dizendo que o financiamento, o acionista da empresa vai ter que fazer aporte de capital na empresa. Né? Vai acontecer isso do jeito que está aqui. E aí vai, né? O acionista da empresa, não, peraí, vamos ver de onde pode tirar, né? De onde que a gente pode reduzir esse negócio aqui, né? Tem alguma maneira? E ele vai entrando, né, nas contas aqui, né? A gente vai abrindo todas as contas aqui e vendo se pode mexer. Por exemplo, peraí, será que a previsão de receitas da empresa, a empresa pode vender mais do que foi planejado? Tá? Ou será que a empresa pode reduzir o caixa mínimo necessário aqui? Ok, pessoal? Ele vai mexendo em cada conta dessa aqui, né? Olha, contas a receber, 16.875. Será que não é o caso da empresa dar menos prazo para o cliente dela? Tem espaço no mercado para ela reduzir o prazo para o cliente dela? Tá? Ó, estoque de matérias-primas e produtos acabados. Será que não dá para eu reduzir esses estoques aqui? Será que eu não posso aumentar o prazo que eu pago meu fornecedor? Tá? E, consequentemente, eu vou usar o meu fornecedor para financiar parte desse valor que eu vou precisar aqui. Ok, pessoal? Então, a empresa vai fazendo essa ginástica com cada conta dela aqui para reduzir ao máximo essa necessidade de financiamento externo que ela tem. Ok, pessoal? Ó, meus fornecedores, né? Então, será que eu consigo aumentar o prazo com ele? Imposto a pagar, será que eu consigo refinanciar esses impostos aqui? Instituições financeiras a pagar, né? Será que eu consigo rolar essa dívida aqui? Negociar a rolagem de dívida? Outros passivos que eu tenho, será que é possível também, né, aumentar esses passivos aqui ou não? Exigir de longo prazo, né? Como é que será isso aqui? Eu vou ter que pegar mais dinheiro emprestado ou não? Lucros retidos nesse caso aqui, ó, será que eu posso reter mais lucros da empresa? Ou seja, pagar menos dividendos para os acionistas da empresa? Tá? Consequentemente, eu reduzir essa necessidade de financiamento externo da empresa? Tá, pessoal? É essa ginástica que, para fechar o orçamento, a gente precisa de fazer. Né? Obviamente, o acionista ordinário da empresa, o controlador da empresa, vai querer colocar menos capital possível na empresa, né? E fazer o menos empréstimos possível aqui, né? Tá? E é uma ginástica mesmo, né, professor? É uma ginástica, isso aqui. É um estique puxa danado. É um estique puxa, né, da festa da Xuxa aqui, danada aqui. Fica essa briga, né? E aí, isso é o impacto que vocês têm, né, no orçamento, né? Sim. Quem de vocês aqui não viveu, né? Vocês fazem lá da área que vocês trabalham, faz uma previsão orçamentária e aí vem um corte, né? Vocês prevê o orçamento, né, de despesas, por exemplo, né, que vocês vão ter, e aí vem no ano seguinte lá, essa despesa que vocês fizeram, né, não foi aprovada, né? Vem um corte nesse negócio aí, né? A empresa aprova 80% que vocês pediram, por exemplo. Sim. É exatamente para fazer essa ginástica aí e fechar, né? Conta aí. A empresa corta daqui, corta de lá, mexe daqui, mexe de lá, para poder fechar o balanço de uma maneira razoável para o acionista da empresa. Ok, pessoal? Ok. Então, essa é a projeção aí, como é que a gente faz o orçamento projetado da empresa. Tá? A gente tem limitações, né, de enfoques aqui, né? As principais limitações desse enfoque que a gente viu aqui estão associadas às premissas básicas, né? O desempenho financeiro passado não se repetirá no futuro. Exemplo esse ano aí, né? Não tem jeito. Tá? Ah, mas então eu não vou fazer orçamento? Não, peraí, pelo contrário, né? Aí que você tem que fazer mesmo, né? Exatamente porque a gente tem certeza. Por isso que eu tenho que fazer e rever ele com uma maior frequência, tanto maior a incerteza que eu esteja lidando. Tá? Certas contas aqui, não tem jeito, são obrigadas a assumir valores desejados. Isso também aumenta a incerteza. Tá?
por esses motivos, é imperativo que se prepare primeiro uma previsão do comportamento geral da economia e sejam feitos ajustes para levar em conta outros fatores, né, ou eventos. E mesmo assim, o negócio ainda dá errado, né? A gente tem que ficar revendo. Novamente, exemplo esse ano, né, que os orçamentos todos furaram, né, por causa dessa incerteza do Covid aí que sulapou o mundo inteiro. Beleza, pessoal? Com isso aqui a gente termina o terceiro capítulo do Gitman. Tá? Dúvidas, gente? Comentários, questões, algumas coisas que vocês queriam pontuar, alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queriam comentar, fiquem à vontade. Tá? Beleza, gente? Tá indo bem, professor, tá caminhando bem. Tá caminhando para todo mundo aí, gente? O resto da Sim, turma tudo aí, bem. tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, Ricardo. Bom, pessoal, a gente fecha isso então, tá? Esse capítulo aqui. Eu queria pedir para vocês para fazer mais uma listinha. Tem uma listinha de exercícios no capítulo 3. Tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada, se ela está disponível na pasta que eu passei para vocês. Tá? Na pasta e professor trabalha com os indicadores e trabalha também com uma previsão orçamentária. Pode falar, Paulo, por favor. Não, na realidade é porque eu me perdi aqui nas listas e eu não consegui acesso à pasta. E aí eu queria pedir duas coisas: acesso à pasta e pedir para te entregar, mesmo que atrasado, a lista anterior. Claro, tranquilo, não tem problema não, tá? Me passa seu e-mail aqui agora, vamos fazer o intervalo, você me passa seu e-mail que eu já vou compartilhar a pasta para você aqui, tá? Beleza? Só tá liberando o intervalo aqui que eu já olho isso com você. Tem mais alguém, gente, que precisa? Não, tá aqui, você me mandou, né? Paulo, como é que é? Paulo HBM, de Henrique Barroso Menezes. Tá. Cadê aqui? Você mandou no chat aqui, né? Isso. Tá. Eu vou compartilhar com você agora aqui, tá? E aí, pessoal, dá uma olhada para mim e vê se essa lista tá lá. Ela não tá em ordem, lista 1, lista 2, lista 3, tá? Dá uma olhada no enunciado que tá assim, né? Lista do capítulo 3, tá? Você tá falando que é a lista referente ao capítulo 3. Tá? Tá a lista também, e eu acredito que eu tenha colocado o gabarito para vocês. Mas se não tiver, eu mando para vocês também o gabarito dela também. Tá? Eu acho que o gabarito tem que você mandou agora no WhatsApp, né? Agora da primeira lista. Tá? Essa primeira lista que eu passei para vocês é referente ao capítulo 2. Agora eu estou passando para vocês uma lista nova referente ao capítulo 3. Tá? Mas eu compartilho com vocês também aqui. E aí a gente posta lá na pasta mesmo, né? Isso. Joga para mim lá. Não, na pasta não, desculpa. Vocês colocam na sala de aula, tá? Da FUMEC. Tá? Não joga na lista, não, para não jogar no Classroom aqui. O material compartilhando com vocês, tá? Vocês colocam lá na sala de aula da FUMEC. Vocês vão postando. No Classroom. Oi? No Classroom aqui. Isso. Perfeito, Paulo. Tá? Tudo bem, gente? Fechado? Vamos parar agora com o intervalo, tá? Agora são 9 horas. E a gente volta às 9h15, tá? Não, combinado. Ok, combinado. Aí eu já vou começar com vocês aqui o próximo capítulo. Beleza? Perfeito. Beleza, Ricardo. Gente. Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Eu vou olhar aqui agora, eu já mando para você. Não, 100%. Aí eu vou dedicar aqui também. Beleza. Finalizar. Tá joia. Professor, só uma piadinha antes disso aí. Eu lembrei da minha mãe fazendo orçamento. Você chegava e falava assim, mãe, me dá R$50 para eu ir numa